Glória a Deus, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje na primeira Santa Ceia deste mês, deste ano. Para nós aqui é 2025, eu não sei que dia, que horário que você está assistindo, participando desse culto que está sendo gravado, né? Em nome do Senhor Jesus. E Salmos 25, capítulo 25, versículo de número 16. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, né? É Salmos 25:16. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o Davi pediu que Deus olhasse para ele, né? Que ele estava aflito e solitário. Tem uma tradução que é no aperto que Deus nos visita, né? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu estou passando por apertos na vida. Às vezes, quando se fala aperto, a primeira coisa que nós pensamos é apertos financeiros. E nem sempre, às vezes, apertos financeiros. Mas às vezes a pessoa está passando, ela fala, só Deus conhece a minha situação. Se a pessoa soubesse, eu não estaria aqui louvando a Deus, não estaria aqui adorando a Deus. Mas, irmãos, é no aperto que Deus visita você, né? Em nome do Senhor Jesus. É quando você está passando aquele momento de dificuldade, que você abre o coração, você se coloca na presença de Deus, Deus ele visita você em nome do Senhor Jesus. Você quer ver um exemplo, irmãos? Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo de número 24. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 2. Capítulo 2, versículo de número 24. Vamos lá. Êxodo 2, 24. Segundo livro da Bíblia. Esses dias nós estudamos esse versículo aqui, né? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que a mulher, ela do seu tesouro, ela tira coisas novas e coisas velhas, né? Às vezes aquilo que nós já estudamos, aquilo que para nós não tem tanta novidade, é útil para aquele momento, né? Você fala, puxa, às vezes você vai na Bíblia, você fala, eu vi um versículo que eu nunca tinha visto, né? Te ajudou para aquele momento. Ou às vezes é aquele que você já está habituado, você já está acostumado, ele também te ajuda para o momento. Olha o que diz aqui o capítulo 2, versículo 24, né? E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então, irmãos, a Bíblia fala que, você sabe da história, José foi vendido, foi levado para o Egito. O povo de Deus, os hebreus, passa 400 anos lá. E aí acontece que se levanta outro faraó que não conheceu José e viu que os hebreus cresciam muito lá, e eles começam a escravizar o povo hebreu. E aí diz a Bíblia Sagrada que o versículo 24, e ouviu Deus o seu gemido, né? Tem uma Bíblia que fala a sua revolta. Irmãos, Deus, ele ouve, não é a sua lamentação, Deus não ouve, não é as suas lágrimas, né? Pastor, está difícil, não está fácil para ninguém. Deus ouve, irmãos, é a sua oração do que? De revolta, não contra Deus, né? Porque Ele é Senhor, Ele é nosso Salvador, em nome de Jesus. Revolta contra a sua situação. Meu Deus, eu não aceito esse mal, em nome de Jesus, está amarrado esse mal, eu determino que esse mal saia, em nome de Jesus. Então Deus ouviu, foi a revolta deles, e lembrou-se Deus da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Nós temos, irmãos, que ter essa fé na palavra de Deus, né? Eu não aceito o fracasso, não aceito a derrota, a miséria, né? Eu não aceito o sofrimento, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, na vida você tem aquilo que você ora. E o que você tem orado? O que você tem apresentado a Deus? Não vou pedir para você abrir. A Bíblia diz em Romanos 6,16, né? Que nós somos servos de quem nós obedecemos.
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então acontece o seguinte, pessoal: quem que você tem obedecido? Fazer o que, pastor? A vida é assim mesmo, não está fácil para ninguém, é difícil mesmo, a gente tem que se contentar com o que tem. Não, você é servo de quem você obedece. Fala, eu vou para cima, Deus tem vitória para fazer acontecer na minha vida, Ele é Deus, é Senhor, em nome de Jesus. Versículo 25: e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição, né? Então Deus viu, irmãos, e atentou quando eles estavam revoltados, não é quando eles estavam acomodados, não é quando eles estavam lá tranquilos, não. Nós temos que ir em a luta, falar, pastor, apareceu um problema de saúde, que isso aqui é familiar, é genético, todo mundo na minha família tem esse problema. Eu falei, eu não. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus atentou na revolta. Eu falei, não vou aceitar a doença, não vou aceitar o fracasso, não vou aceitar a derrota, a miséria, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus nos visita no aperto, pessoal, em nome do Senhor Jesus, para poder mudar a tua história, fazer uma história diferente na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Outro exemplo aqui, olha, 1 Samuel, capítulo 22, versículo de número 1. Vamos lá. Capítulo 22, versículo de número 1, diz assim, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e descer ali para ter com ele. Então vamos entender, irmãos, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o Davi se retira e se escapa para a caverna de Adulão. Naquela época, irmãos, a caverna não era, como hoje nós temos alguns lugares, né, no Brasil que tem sítios arqueológicos, tem cavernas, e geralmente caverna é um lugar que não bate sol, e por coincidência a caverna já tem um odor, um cheiro horrível. Às vezes é morada de insetos, né? Às vezes até de animais peçonhentos, né? Por exemplo, mora lá o morcego, né? Algum animal predador que vai se escapar do sol, né? Ele se alinha ali na caverna. E naquela época alguns usavam a caverna como banheiro. Então Davi, fugindo de Saul, pessoal, a Bíblia Sagrada diz que ele, para se escapar com a sua vida, vai e se esconde na caverna, né? E a Bíblia fala, então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e descer ali para ter com ele. Então a notícia vazou-se. Talvez o Davi tivesse a intenção de ter um momento a sós com Deus. A notícia vaza, e diz a Bíblia Sagrada que vieram seus irmãos, né? A casa de seu pai, desceram para estar com ele. O versículo 2 diz assim, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Então, irmãos, a notícia vaza. Davi, imagina você está ali orando de olhos fechados, aí de repente você não quer ser seduzido para abrir seus olhos, mas você escuta outras pessoas orando junto com você. A Bíblia fala que vieram os desgostosos, os endividados, né, e os que estavam apertados, irmãos. Talvez o momento mais difícil da vida de Davi, talvez ele estivesse pensando até em desistir, e aí acontece que diz a Bíblia Sagrada que vieram esses homens, os endividados, os desgostosos e aqueles que estavam em aperto, e o Davi se fez chefe deles. Ele entra lá na caverna, irmão, só Deus sabe como estava o coração dele angustiado.
ele entra lá na caverna sozinho, ele começa a orar a Deus, e a Bíblia fala que ele sai da caverna com um exército. Deus deu um exército para ele de 400 soldados, 400 homens. A partir daqui o Davi não anda mais sozinho. Aonde ele ia tinha 400 soldados com ele, tinha 600 soldados com ele. Então acontece o seguinte, que Deus deu um exército para ele. Irmãos, o que Deus vai dar para você, eu não sei, irmãos. Às vezes nós temos esse mal, esse problema de achar que a nossa dor é maior do que a dos outros. A pessoa fala, mas eu estou sofrendo, pastor, é porque eu estou doente, é porque eu fui traído, é porque eu fui decepcionado, é porque fizeram isso comigo, me descartaram. Então, irmãos, vai orar, vai buscar a Deus, fala, eu vou resolver essa situação em oração, né? Em nome do Senhor Jesus, eu vou virar essa situação, essa condição, clamando a Deus. Ele vai cuidar de mim, vai fazer a obra acontecer, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que se passa com você, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa, quem pode mudar a tua história é só Deus. Quem pode resolver o seu problema é só o Senhor. Então entra na presença de Deus em nome de Jesus. Não importa o quanto você tem estado apertado, quanto você tem estado em aperto, em preocupações. Às vezes a luta de um não é a luta de outro. Tem pessoas que têm tido luta no casamento, outro na família, outro na saúde, outro financeiro. O que seja, irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso para resolver qualquer problema, para resolver qualquer situação, porque Ele é Deus em nome de Jesus. Amém? Nós começamos em Salmos, irmãos, vamos lá, volta lá em Salmos capítulo 18, Salmos capítulo 18, versículo de número 18. Salmos 18. Capítulo 18, versículo 18 também. Você fecha a Bíblia e abre ao meio. O livro do meio é Salmos, capítulo 18, versículo 18. Olha o que o Davi escreveu aqui, pessoal. Diz assim, ó: surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, né? Ele tinha essa confiança, falou assim, no dia da minha calamidade eu fui surpreendido, mas Deus me amparou. Diz 19, diz aqui, ó: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Então veja, pessoal, quando você está em aperto, que você recorre a Deus, que você busca o Senhor, irmãos, Deus vai te dando palavras, vai te dando promessas. Quando ele diz aqui, trouxe para um lugar espaçoso, aquela promessa de Deus, aquela palavra de Deus é um espaço que Deus está criando para fazer a sua história ser diferente, para mudar a tua realidade em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque tinha prazer em mim. Aí o versículo 20, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Então a Bíblia fala, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Então, conforme o que ele estava plantando lá, buscando a justiça de Deus, Deus recompensou. Primeiro você planta, depois você colhe. Infelizmente, quando se fala de plantação na igreja, nós pensamos, irmão, só em dízimo e oferta, que também é uma plantação, e louvado seja Deus, e glória a Deus por isso. Mas a plantação é muito mais do que isso, irmãos. Tudo aquilo que eu sou, que você é, nós somos uma semente ambulante, que nós plantamos na vida das pessoas, irmãos, façam que isso vai acarretar que nós colhemos a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, que de Deus ninguém se zomba, o que o homem planta, isso também ele colhe. Então nós temos que plantar em nome do Senhor Jesus, que Deus vai fazer com que nós colhemos, no nome de Jesus. Quem planta gentileza vai colher gentileza, irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus. Então não custa nada você falar, poxa, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu não perco a minha paz,
eu vou dar um bom dia para aquela pessoa, vou procurar ajudá-la, se necessário for, em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor recompensou-me conforme a justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Então a sua recompensa é conforme a pureza das suas mãos, que não há dolo, não há maldade, né? Em nome de Jesus. 21, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, né? Guarda o caminho do Senhor, não se aparta, pessoal. Às vezes, irmãos, ninguém nasce desviado. A pessoa vai se desviando e ela não vai percebendo, porque começa com doses curtas, doses diárias, a pessoa vai se distanciando, né? Se você sente, irmãos, que quem está dirigindo você, dominando você, é a sua carne, é o desejo do seu natural, irmãos, precisa jejuar, né? Em nome de Jesus, nós precisamos colocar a nossa carne em submissão, em sujeição, em nome de Jesus. Às vezes a pessoa fala, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir na igreja. Às vezes tem pessoas que até o último momento ela trabalha para arrumar uma desculpa para ela não estar na casa de Deus, né? Não, é porque eu tive que receber uma ligação importante. Manda te ligar outro dia. Fala, não, domingo é o dia de eu estar na casa do Senhor, domingo é o dia da presença do Senhor, é o dia da bênção do Senhor na minha vida, né? Em nome do Senhor Jesus. Aí que mais que diz aqui o versículo 22? Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Então, irmãos, não rejeita a palavra de Deus, né? Às vezes tem coisas que parecem para você, você fala, olha, não tem sentido, mas às vezes é uma palavra que não é para agora, é para futuramente. Deus está te dando os avisos, já está preparando o seu coração, e ele dizia o seguinte, olha, eu não rejeitei os seus estatutos. Estatutos é mandamento, é o que ele fala ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. Aí o 23, porque fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Ele diz assim, eu fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Seja sincero com Deus. Irmãos, você, nesta manhã, esqueça quem está à sua volta. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Eu quero que você ore. Essa oração eu não posso fazer por você. É chamado personalíssima, que é só você e Deus. Seja sincero com Deus. O que está acontecendo com você? Fala, meu Deus, eu sou fraco nisso, eu sou fraco naquilo, eu estou apertado nisso. Jesus, me dá o perdão do Senhor, eu quero a bênção do Senhor, eu quero participar da Santa Ceia digna em nome de Jesus. Só você pode fazer essa oração, irmãos. É muito triste, irmãos, né? A Bíblia fala que o Bartimeu, filho de Timeu, olha, dá até o grau parentesco dele. Quem era Timeu? Timeu é uma pessoa conhecida, porque fala até o nome do pai dele. Ele estava à beira do caminho mendigando. Existem pessoas que vai ser muito triste, irmãos, a pessoa passar às vezes anos na igreja, ela gosta de vir na igreja, ela congrega, ela simpatiza com a igreja, ela faz campanha, que nós fazemos campanha na igreja, só que ela não decidiu ainda entregar a sua vida para Jesus, abandonar o erro, abandonar o pecado, se consagrar, se converter, né, se batizar. Então acontece que vai ser triste, pessoal, né? A pessoa esteve desfrutando de tudo isso que Deus está dando para nós, mas ela não pegou a totalidade, não vai para o céu porque estava à beira do caminho, né? Então ele falou, fui sincero perante ele e ele me guardou da minha iniquidade. Versículo 24, porque retribuiu-me o Senhor conforme minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Ô pastor, parece que a coisa não está fácil, está difícil para mim. O 25 fala, com benigno te mostra benigno, e com o homem sincero te mostra sincero, né? Então veja, pessoal, o seguinte, que como você se apresenta a Deus, Deus apresenta a você. Se você é bom, Ele vai ser bom para você. Se você é sincero, Ele também será sincero para você. A verdade é que Deus não é falso com ninguém. Ele não mentiria para mim, Ele não mentiria para você. Então Deus nos chamou para
para que nós vamos e damos o fruto e façamos o que? A obra de Deus, a vontade do Senhor na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, glória a Deus, né? Vamos fazer o seguinte, irmão, sentado mesmo, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero que você faça a sua oração para você participar do corpo e do sangue